A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Otamar, da Igreja Metodista em Dom Bosco. Eu estou gravando essa mensagem a pedido da Sociedade de Mulheres da Igreja Metodista Central. Que o Senhor esteja abençoando a vida das irmãs, de suas famílias, a vida da igreja, esteja abençoando a vida do pastor Rubem, né? Deus esteja abençoando o nosso pastor aí, que o Senhor esteja derramando bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Eu queria compartilhar um texto que é conhecido, lá em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 4, diz assim: Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como de um eixo de tecelão e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Irmãs, eu penso nesse versículo, nessa história de Davi e Golias, e eu queria chamá-la de os tipos de gigantes. E, na verdade, nós temos 2 tipos de gigantes. Aqueles que aparecem, que se criam sozinhos, e aqueles que nós os criamos. Eu queria que você entendesse que eu chamo aqui de gigantes os problemas, os desafios que surgem na nossa vida, né? Eu fiz algumas anotações para poder compartilhar com vocês. E quando eu olhei para esse texto, e a gente olhando para a vida de Golias, Golias era um filisteu de Gate. Ele nasceu, ele cresceu, ele foi treinado. Ele era o herói do povo dele, ele era conceituado no seu exército, e ele nasceu, era um problema que existiu agora diante do povo de Israel. Eu fico imaginando, minhas irmãs, os soldados de Israel assim enfileirados, e do outro lado do vale, aquele guerreiro poderoso desafiando todo o exército. Imagino como que eles ficaram ali temerosos, como ficaram ali passando por dificuldades naquele momento. Eu imagino que o desânimo deve ter tomado conta do exército israelita. E pensando nos nossos problemas, nas nossas lutas, a vida sempre vai apresentar obstáculos ameaçadores para nós. Sempre vamos ter lutas, dificuldades que vão vir sobre nós e que vão nos insultar, vão nos desafiar, assim como Golias insultava e falava impropérios para os seus adversários. O Senhor Jesus, ele próprio nos ensinou sobre isso até de uma forma muito simples. Em João 16:33, ele diz assim: aqui no mundo vocês terão aflições. Mas ele nos encoraja, ele nos inspira, na verdade, a ter coragem, a partir do exemplo dele. Na parte B do versículo ele diz assim: mas animem-se, pois eu venci o mundo. Irmãs, gigantes, problemas vão sempre aparecer, mas nós podemos vencê-los em nome de Jesus. Eles podem ser vencidos em nome do Senhor Jesus. Há problemas, há gigantes que nós os criamos. No versículo 8, o desafio se inicia. O texto diz assim, lá em 1 Samuel 17:8. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês, servo de Saul? Escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo. O desafio estava ali lançado. Golias, ele gritou ali para as tropas de Israel, desafiando a todos eles. Existem gigantes que nós não vamos poder evitar, nós vamos ter que enfrentá-los. Mas alguns dos problemas, eles só existem porque nós os criamos ou nós os imaginamos. Então a gente precisa evitar alguns gigantes. A história de Davi, ela começa com uma guerra entre os 2 povos, entre os filisteus e os israelitas. Mas será que, no meu modo de pensar, eu gostaria que você tentasse raciocinar assim,
Será que não poderia ser evitada? Será que a nossa capacidade de negociar, nossa capacidade de chegar a acordo não pode evitar os conflitos, as guerras, as dificuldades? Buscar a paz e ter boa vontade são atitudes inteligentes que nós precisamos ter. São atitudes construtivas. O salmista, no Salmo 34, verso 14, ele diz assim: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-te para mantê-la. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, no verso 17 e 18, ele diz assim: nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Olha só, gigantes às vezes são criados. Agora veja bem, eu queria que vocês entendessem. Quando eu falo o termo gigante aqui, eu estou falando em referência aos desafios e os problemas que surgem na nossa vida. E muitos dos gigantes que nós enfrentamos, eles são criados às vezes por nós mesmos. Vou dar um exemplo. No mundo, quantas as pessoas, e nós sabemos também disso, nós sabemos que fumar cigarro, ele traz um risco à nossa saúde e o risco das pessoas terem câncer. E as pessoas no mundo continuam a fumar. Nós sabemos que muitas pessoas relaxam com a sua saúde, não querem nem procurar um médico. Quantas pessoas relaxam na sua administração financeira? Na verdade, essas pessoas estão criando Golias. E se você tiver que buscar, irmãos, um Golias, você vai achar ele pronto e acabado em todas as áreas da sua vida. Eles estão aí e nós podemos vencê-los, em nome de Jesus. Mas existem gigantes que são imagináveis, estão aqui na nossa cabeça. E eu vejo que algumas das preocupações que nós temos, que nos tiram o sono, nos deixam paralisados, nos deixam ansiosos, e às vezes nos deixam despreparados diante de vários obstáculos, na verdade, eles não existem. Eles estão às vezes na nossa cabeça. Se nós vivermos uma vida correta, uma vida sóbria, temente ao Senhor, com fé em Jesus Cristo, nós podemos evitar gigantes desnecessários e não ficar imaginando tragédias. Não fique imaginando tragédia. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. O melhor conselho para esse que eu poderia dar é o conselho de Jesus. Em Mateus 6,34, Jesus diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Mateus 6,34, como foi referência no início. E quando os problemas surgirem, irmãos, eu já vou chegar no final dessa meditação. Quando os problemas surgirem, a gente tem que escolher entre o gigante certo e o gigante errado. O apóstolo Paulo nos diz uma frase muito interessante lá em 2 Timóteo 4, versículo 7, quando ele diz assim, que ele lutou o bom combate. Isso significa que a gente precisa ter uma estratégia. A gente precisa ser estrategista para encarar as batalhas. E isso é importante, irmãos, para a gente não abrir mão de sair lutando com todo gigante, com todo problema que aparece. No nosso texto, por exemplo, que nós demos, o texto diz que quando Davi ouviu aquela fala, ele começa a perguntar, quem é esse? O que está acontecendo? E de repente o texto diz que o seu irmão Eliabe o repreende. O irmão mais velho repreendeu. O irmão mais velho ele tenta fazer com que Davi se calasse. Meus irmãos, eu vejo hoje, dentro desse texto, que se Davi tivesse enfrentado ali o seu irmão Eliabe, talvez ele não enfrentaria o grande desafio que era o gigante Golias.
Ele não deu nem atenção para a fala do seu irmão e ele partiu para aquela situação. Ele sabia que ele poderia vencer realmente aquele gigante em nome do Senhor. E eu vejo que Davi, ele ignora aquelas provocações do seu irmão Eliabe. E nós devemos, assim como ele, evitar esses determinados conflitos que são inúteis e lutar somente quando o nosso esforço compensar. Tem um ditado popular, que é uma sabedoria, né, popular, que diz assim: não gaste vela com um defunto, que não vale a pena. Ou não faça tempestade em um copo d'água. Uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, ela vai escolher as guerras que vale a pena evitar. E qual seria aquela que você tem que entrar? Irmãos, eu vejo, olha, de uma forma assim mais concreta, a gente buscar o sucesso profissional, o sucesso financeiro, ao custo da sua saúde, ao custo da sua paz, ao custo da sua honradez, ou ao custo da sua família, é algo que não compensa. Há, é claro, sacrifícios que valem a pena e há outros que não valem. Davi, ele deve ter pensado nos riscos pessoais que ele estaria enfrentando ali naquele momento, naquele cenário assustador. Se tornar escravo junto com o seu povo ou ele se tornar um herói da sua nação. Nós, às vezes, precisamos fazer algum tipo de sacrifício realmente pessoal na nossa vida, para um bem maior. Mas tenha fé, não lute batalhas que não são suas. Não fique imaginando tragédias. Acredite no Senhor. Como eu disse em referência ao Senhor Jesus, nesse mundo nós teremos aflições. Mas ele disse, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, irmãs da sociedade metodista, de mulheres da Igreja Central, confiem no Senhor, acreditem no Senhor. O Senhor pode te livrar, pode te abençoar a tua casa de uma forma poderosa. Amém, queridas? Deus abençoe a todos. Eu quero orar com você, encerrando assim esse vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te pedir a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia sobre a Sociedade Metodista de Mulheres da Igreja Central de Volta Redonda. Abençoa tuas filhas, abençoa suas famílias, abençoa a Igreja Metodista Central, Senhor. Abençoa seu pastor, seus pastores, o pastor, todos eles ali naquela igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Em nome de Jesus.